Gente, é tão bom a gente viver aquilo que o Senhor tem. E como nós precisamos perceber o movimento do céu, as estações, aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E esse é o 4º domingo da série Unção Sobrenatural. Primeiro domingo nós aprendemos, e fomos inspirados com o tema A Origem da Unção. Depois a unção que capacita o impossível. Domingo passado, não apagueis o Espírito. E hoje o tema é o propósito da unção. Alguém precisa de mais unção aí? Todo mundo tem desejo por mais unção? Aleluia, aleluia. Eu quero agradecer aqui, os nossos apóstolos, pastor Marcos, pastora Vânia, por realmente trazer essa série para todos nós. Sabe, gente, é tão importante a gente caminhar sabendo aquilo que estamos aprendendo. Sabe, tudo que é ministrado aqui é um ensinamento para mudar a minha vida e a sua vida. Então essa série, ela vem realmente para abençoar a nossa jornada. É a unção sobrenatural. E é tão bom estarmos aqui como igreja aprendendo sobre isso, para que a gente tenha esse entendimento de como nós necessitamos da unção de Deus. Para estarmos aqui também é tão maravilhoso a gente ver essa igreja ungida, separada, esse centro apostólico profético de cura e paternidade se movendo aqui nessa cidade, estabelecido nessa cidade. Nós queremos aqui agradecer também todos os voluntários dessa igreja. Você pode dar uma salva de palma para todos os voluntários dessa igreja, por toda a liderança dessa igreja. Aleluia. Eu sou a pastora Diana Timbó Fonseca, casada com o pastor Milton, mãe da Bianca e do Benício. E é uma alegria a gente poder estar aqui como igreja, gente? Nós somos o corpo de Cristo, estabelecido nesse lugar para esse tempo. E eu creio sim que o Senhor está derramando sobre nós como igreja uma unção sobrenatural. A gente pode dizer assim, a unção, ela é um poderoso óleo na engrenagem. Nós somos todos conectados, somos o corpo de Cristo e nós precisamos desse óleo poderoso. Ela é uma habilidade, que nos habilita. Ela é uma habilidade que nos põe para funcionar. Ela nos capacita para esse propósito que Deus tem para nós. Deixa eu te dizer uma coisa: é impossível a gente viver na unção se a gente não desejar a unção. Nós não podemos ouvir um texto desse, um tema desse, unção sobrenatural, e a gente achar que essa unção sobrenatural é só para o meu vizinho. É só para os apóstolos arantes. Eles são ungidos, eles são cheios de unção. Amadinho está lá na última fileira lá, de blusa branca. Deixa eu te dizer, a unção é para você, viu, meu querido? É a unção de Deus alcançando a sua vida e a sua casa. É a unção de Deus para você que está aqui, de blusa vermelha. É a unção do Senhor, é para todos nós. Só que para que a gente alcance isso, para que a gente viva isso, nós precisamos desejá-la, sabe? Nós precisamos querer viver com Deus. Não dá para eu ter unção se eu não quero Deus. Muitas vezes as pessoas querem unção porque aquela pessoa é muito ungida, aquela pessoa é muito abençoada, mas assim, não quero me submeter a Deus. Não dá. Para que a gente tenha unção, para que a gente realmente caminhe cada dia mais, recebendo unção fresca do céu sobre nós, nós precisamos caminhar de mãos dadas com o Espírito Santo. De mãos dadas com a presença do Espírito Santo. Olha o que está em Atos, o capítulo 1, versículo 8, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Todos os lugares, testemunhas até o fim da terra. E eu posso dizer para vocês aqui, Franca, você é uma cidade ungida. Franca e região, nós declaramos o nome de Jesus por essas ruas, por onde nós formos. Por quê, gente? Porque nós somos um povo ungido. E é tão interessante que a gente vê aqui em Atos, quando fala assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Era algo do futuro, mas deixa eu te dizer, agora já é presente para mim e para você.
Aquele que recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já passa a ser casa do Espírito Santo de Deus, já passa a receber o próprio Espírito de Deus dentro do coração. Olha o que está em Atos 1, os versículos 4 e 5 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes tenho dito. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Era o próprio Jesus ali preparando eles. E para aqueles que ficaram, para aqueles que permaneceram ali, conforme Jesus falou: não saiam, permaneçam, fiquem aqui. Olha o que acontece em Atos 2, dos versículos 1 a 4, diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Ô gente, somos nós aqui hoje. Somos nós aqui hoje reunidos num só lugar. E o Pentecostes que o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás, Ele quer fazer em mim e você hoje, diariamente. Diariamente tem porções novas para a gente fluir na unção de Deus. Diariamente tem um fogo do Espírito queimando os nossos corações. Mas nós precisamos desejar isso, viver isso. No versículo 2 diz assim: de repente veio do céu como um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Hoje é noite de batismo no Espírito Santo. Quem crê? Quem crê? Quem ainda está se sentindo emperrado, amarrado, fala: Diana, eu já aceitei Jesus, mas eu não consigo fluir no Espírito. O Senhor te trouxe aqui essa noite, porque existe realmente algo extraordinário do Senhor para alcançar as nossas vidas. Existe uma porção nova do Espírito Santo, existe um derramar do Espírito Santo. Não foi só naquele dia em Pentecostes, o Pentecostes pode ser hoje, aqui nesse lugar. Se estivermos com fome e sede da presença. Oh Senhor, assim como todos ficaram cheios do Espírito Santo, começa a fazer isso em nós, em cada um de nós, em cada um de nós. Você que está nos assistindo agora, recebe o poder do Espírito Santo, invadindo a sua casa, invadindo o seu carro, invadindo os hospitais, invadindo as ruas, invadindo pelo poder do Espírito Santo. Ele tem autoridade, Ele tem domínio e Ele tem poder para alcançar as nossas vidas e transformar a nossa jornada. Oh gente, é maravilhoso saber que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa e Ele está disponível para se relacionar comigo e com você. Ele quer cada vez mais que eu e você possamos nos submeter a Ele. E muitas vezes as pessoas acham que é difícil se submeter ao Espírito Santo, mas deixa eu te dizer, não é. Basta a gente erguer a nossa mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Acha em mim um coração quebrantado e apaixonado pela tua presença. Sabe, quando uma pessoa ela é ungida por Deus, não é apenas para ela sentir um arrepio ou realmente começar a falar em línguas. Não, o Senhor tem algo mais para mim e para você. A unção, ela tem que ter um alvo: transformar as vidas por meio do testemunho do Evangelho. É impossível a gente ser cheios do Espírito Santo e a gente não ter uma vida impactada, transformada. A gente não sair para ir no supermercado e realmente conversar com alguém ali na fila e abençoar uma pessoa que está ali. A nossa presença tem que incomodar onde a gente entra. Porque não somos nós a entrar simplesmente. Se você entende que você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus usa as tuas pernas para andar. O Espírito Santo de Deus usa os teus braços para abraçar, para consolar. Em Atos vejo uma igreja comum se tornando uma potência espiritual. Ô gente, você quer ver isso no nosso meio? Você quer ver isso no nosso meio? Sabe o que eu acho lindo? É que o mesmo Deus que fez tudo isso lá em Pentecoste, Ele é atemporal. Ele continua sendo nosso Deus em 2025. E Ele nos chama como igreja para amarmos a presença, para desejarmos esse fogo que queima.
esse fogo que vem transformando a nossa vida. Todos eles ali foram cheios do Espírito Santo. E dali, gente, lá de Atos, todos eles que foram cheios do Espírito Santo, eles saíram cada um para sua casa e foram dormir. E ali se acabou? Não. Eles foram cheios do Espírito Santo. E dali eles começaram a invadir o mundo. Começaram a invadir o mundo como testemunhas vivas daquilo que Cristo estava fazendo neles. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós temos a palavra viva, que chegou para mim, chegou para você, chegou para cada um de nós. Ela é real. A unção sobrenatural, ela é concedida por Deus para que sejamos testemunhos eficazes do Evangelho de Cristo em todos os lugares e situações. Em todos os lugares e situações. Talvez a gente pense que a gente vai ser testemunhos do Senhor só no ambiente de festa, só no ambiente da glória, só no ambiente da paz. Muitas vezes nós seremos testemunhos do Senhor no ambiente de caos, no ambiente de dor. Essa semana o nosso apóstolo Marcos enterrou sua mãezinha, né? Eles estiveram lá em Anápolis. A Karina enterrou a mãe dela também. A Karina, que é a nossa líder da intercessão aqui na igreja. E nós, como igreja, né, não tivemos a oportunidade de estar lá em Anápolis. Estivemos aqui com a Karina. E foi tão lindo, né, Cá? Um ambiente de tanta glória. Ali diante de um velório. Porque ali tinham pessoas cheias do Espírito Santo. E mesmo diante da morte, todos nós levantamos altos louvores ao Senhor, em gratidão à vida. E eu não tenho dúvida que lá no velório da dona Sônia foi a mesma coisa. Um ambiente de glória. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está aqui, respirando, e sabemos que vivemos num propósito, que somos testemunhos vivos daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, a morte não é o fim, ela é o começo de estarmos nos braços do Pai. Porque a eternidade já é agora, já começou agora a eternidade. E a gente pode viver sabendo que tem algo maior para mim e para você. Então mesmo diante de um velório, de uma despedida tão dolorosa, nós podemos ver a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela invade todos os lugares. Quando a gente abre esse espaço, quando a gente abre quando a gente dá essa liberdade ao Espírito Santo. Por isso que muitas vezes a gente está aqui no louvor, está aqui nas orações, e a gente fala: Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Tenha liberdade no nosso meio. Sabe o que a gente precisa fazer? Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui. Invade mesmo o meu coração, invade a minha mente, me liberta, me transforma. Eu amo o versículo que diz que só o poder de Deus pode esquadrilhar a nossa vida, o nosso coração, as profundezas da nossa alma. E como nós precisamos desse vasculhar de Deus em nós. Para quê? Para que a gente se levante cada dia mais, sendo testemunhas daquilo que o Senhor tem feito. Ah, gente, quando a gente entende que Jesus Cristo mora no nosso coração, é uma jornada. Mas eu amo dizer para mim mesmo, é uma doce aventura viver com o Espírito Santo. Porque os planos dele são planos de paz. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então por isso eu posso, de fé em fé, de glória em glória, obedecendo, buscando cada dia mais viver a unção de Deus para esse tempo, para essa estação. Olha que lindo que está em João 5, a partir do versículo 31, diz assim. Falava sobre testemunhas de Jesus. E aqui diz assim: se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Gente, era Jesus falando isso. Jesus: se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim. E eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Ele estava falando com os fariseus.
Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Eu acho maravilhoso a beleza e a delicadeza de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não precisa que ninguém fale a respeito dele. Mas ele é tão claro, ele fala assim: claro que eu não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas peraí. Eu digo isso tudo para que vocês sejam salvos. O que é isso, gente? Eu e você somos salvos pelos testemunhos dos nossos irmãos. Eu e você somos alcançados porque alguém decidiu pregar a palavra para nós. Porque alguém decidiu nos amar. Porque alguém decidiu falar que Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso muda a nossa vida. E aí ele continua no versículo 35. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava. Por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele, mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que eu realizo são meus testemunhos. Era isso que Jesus estava dizendo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. Mas eu achei tremendo o cuidado de Jesus dizendo: eu não preciso de testemunhas humanas, mas eu assim aceito. Por quê? Porque é através desse relacionamento, de uma comunidade profética, de pessoas que decidiram andar juntos, que o testemunho de um vai alimentando o outro, que o testemunho vivo de um vai aumentando a unção do outro, que o testemunho da vida da Paulinha fala para mim que eu posso ter mais fé, que o testemunho da vida da Jaque fala para mim que eu posso continuar crendo, e é um testemunho em cima do outro, e a unção aumentando de cada um de nós, e juntos como comunidade nós vamos crescendo em unção sobrenatural. Em unção sobrenatural. E gente, olha como Jesus é maravilhoso. Ele fala assim: João era como uma lâmpada que queimava e brilhava. Oh! Quantos João nós temos aqui hoje à noite que queima e brilha por Jesus, que é uma testemunha viva por onde vai. É você que está aí no fundo, é você que está aqui no meio, é você que está aqui na frente. Todos nós podemos ser testemunhas vivas, como diz a boca de Jesus, que brilha e queima. Oh, acha em nós, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, acha em nós, nesse lugar aqui agora, nesse momento, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, e que queimam pela tua presença, e que brilham a tua luz, que todos vejam em nós que existe um Deus que habita em nós. Oh, unção é algo maior do que nós mesmos. Oh Senhor, unção tem que ser algo maior do que a nossa criatividade, do que os nossos dons e talentos. Unção é um sobrenatural de Deus agindo em nós. E essa é a nossa verdade, gente. Isso está liberado sobre mim e sobre você. Nós precisamos dessa unção que vem do alto. Nós precisamos desse lugar que Deus tem para nós. E aí, gente, nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Sabe, unção é o sobrenatural. É quando você lê na Bíblia que uma baleia engoliu Jonas. Ah, será? É, se está lá, é. Que o mar vermelho se abriu e eles passaram com o pé seco. Eu creio nos milagres que estão declarados na palavra de Deus. 5 pães e 2 peixinhos, deu para alimentar uma multidão? Deu, e sobraram 12 cestos. Isso é sobrenatural, isso é unção de Deus. E não era só para aquele tempo, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo hoje, e Ele está aqui se movendo em nós. Você pode dizer comigo: eu preciso da unção de Deus. Eu preciso de uma porção nova. Eu preciso crer no sobrenatural. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. É tão maravilhoso a gente perceber a obra de Deus. Talvez um dia desses, não muito longe, tinha alguém aqui no nosso meio que era conhecido talvez como um ladrão, como um adúltero, sei lá.
e hoje é conhecido como o homem ungido do Senhor. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus que pode alcançar as nossas vidas e transformar as nossas histórias. Durante 6 anos da minha vida, o Senhor me ungiu e me capacitou para eu ir para dentro de presídios ministrar a palavra. E por que será que eu aguentei 6 anos? Semanalmente entrando em presídios? Porque os meus olhos viram homens totalmente condenados pela sociedade se arrepender, se converter e se transformar num homem de Deus. O evangelho, ele tem que devolver a dignidade para o ser humano. Ele tem que devolver a paternidade. Ele tem que devolver a identidade que um dia foi roubada por este mundo mau. Porque Satanás tem um plano muito perfeito para ele: matar, roubar e destruir. E nós precisamos nos levantar e contra as armadilhas do inferno. E sozinho a gente não consegue, mas com o Espírito Santo de Deus em nós, isso é possível. O Espírito Santo, ele foi deixado como nosso consolador, como nosso ajudador. E no original significa assim: pegar firme, forte com você sobre alguma coisa. Então não é qualquer coisa, gente, não é só uma companhia. Ele está comigo, ele está com você, lutando as nossas guerras, pegando forte naquela situação tão dolorosa e tão difícil, e nos levantando, e nos levantando. Então essa é a nossa verdade. Nós precisamos amar essa palavra unção, falar mais sobre ela, desejar mais, nos enchermos dela. Olha o que diz aqui: a unção nos dá poder para testemunhar. Você só testemunha daquilo que você acredita, do que você experimenta. A virtude do Espírito é o poder sobrenatural. Recebereis a virtude do Espírito Santo. E virtude no grego é dinamis, força explosiva, capacidade divina. Sem poder somos religiosos, e com poder somos o que, gente? Testemunhas vivas. Você já parou para pensar? Porque muitas vezes o número de crentes está aumentando, né? O número de evangélicos, o número de pessoas que estão frequentando igrejas evangélicas no Brasil está aumentando. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente não pode se conformar simplesmente com o número aumentando. Nós temos que nos conformarmos e buscarmos cada vez mais sermos testemunhas vivas daquilo que o Senhor faz. Porque senão nós seremos um povo religioso, mas que a nossa vida não sai do canto. A gente não consegue vencer o pecado, a gente não consegue vencer as artimanhas do inferno. Ah, mas eu vou na igreja. Mas entra por aqui e sai por ali a palavra. Você recebe uma ministração e você desperdiça. Não, o Senhor está nos chamando para nós sermos um povo ungido, um povo apaixonado, um povo quebrantado, e um povo que se torna uma testemunha viva. Do que, Diana? Daquilo que Deus está fazendo em você. Muitas vezes a gente acha que ser testemunha viva é pegar um microfone. Ah, eu tenho que ter um microfone, Diana, para eu poder falar daquilo que Deus está fazendo. Não! Porque as verdadeiras pessoas que sabem se eu sou ungido ou não é quem anda comigo dentro da minha casa. É que divide o teto comigo. É que divide a semana comigo. Sabe? É que sabe muitas vezes as minhas podridões. E mesmo diante das minhas falhas, dos meus erros, fala, ela é ungida ou não é? Porque a gente precisa ser ungido no nosso dia a dia. Não é só quando a gente adentra aqui a porta da igreja, não. É no nosso dia a dia que eu e você precisamos ser pessoas ungidas. Então, é você que as pessoas estão lendo. É você que as pessoas estão esperando ver a unção do Senhor. É onde você for trabalhar. É no trânsito. É onde nós formos. É a presença de Jesus. E aí sim, as pessoas olham e falam, tem algo diferente em você. Por que você agiu assim? Por que você aguentou isso? Por que você passou tão bem por isso? Tem algo diferente em você. E aí nessa hora você pode dizer, existe sim. Eu sou casa do Espírito Santo. Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor. Eu tenho uma criança de 4 e um de 8. E todas as noites, na hora de dormir, na hora de ir para a escola,
eu ensino eles a repetir algumas coisinhas tão poderosas. Uma é: eu tenho a mente de Cristo. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Jesus. E algumas vezes quando eu estou em reunião da escola, vem algum elogio, vem algum comentário e tal. Na mesma hora eu falo para a professora: sabe o que é isso, professora? É que meus filhos é cheio do Espírito Santo. E não é uma escola cristã, não. Eu falo: sabe o que é isso? É o Espírito Santo se movendo na sua sala, amada. Não é o Benício, não. É o Espírito Santo se movendo, porque o Benício é cheio do Espírito Santo. E o Benício nem sabe o que ele está fazendo, mas o Espírito Santo sabe. É assim, gente. É numa jornada apaixonada por Cristo, pela unção e pela presença, que nós vamos testemunhando aquilo que Cristo é em nós. Sabe, tudo que a gente vê de bom em alguém é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo aflorando, é o Espírito Santo aparecendo e a gente diminuindo. Porque é isso que a Bíblia nos garante, que nós precisamos todo dia. Que eu diminua e que Ele cresça. Que eu desapareça e que Ele seja honrado e que Ele apareça. Tudo é por Ele e para Ele. Se não for por Ele e para Ele, não tem motivo de ser e existir. Mas quando a gente olha para Ele, o Espírito Santo vai nos capacitando, Ele vai nos amando, Ele vai nos ensinando. Gente, é tão doce andar com o Espírito Santo. Eu costumo brincar, eu falo: gente, ser crente de verdade é só para os inteligentes. Diana, não fala isso não, eu falei isso uma vez num programa de FM ao vivo em Fortaleza. É verdade, gente. Você sabe que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que é a autoridade máxima sobre céu, terra e inferno, aquele que é o dono de todo o ouro, de toda a prata, Ele é o seu Pai. E Ele só tem planos de paz para você. Ele vai te ensinar, Ele vai te amar, Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar. Ele é o teu escudo, Ele é a tua rocha, Ele é o teu Senhor. Como não amar e servir e seguir um Deus desse? Então é para quem é inteligente. Tem inteligente aqui hoje à noite? Tem muito inteligente aqui hoje à noite? É isso. E a palavra de Deus fala que as pessoas que ainda não entenderam isso, existe uma sequidão, uma cegueira espiritual. É como a gente já falou aqui. Muitas vezes vales de ossos secos no louvor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Oh Deus, tira as escamas dos nossos olhos. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira toda a cegueira espiritual, para que a gente veja aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Oh gente, a missão é nossa, mas a capacidade vem do céu. O encher vem dele. Sabe o que é interessante? Todos nós aqui, a grande maioria, né? Todo mundo tem. Eu falo a grande maioria porque um já doou para o outro e tal, né? A gente tem rins. E o rins, ele serve o que no nosso corpo? Para filtrar os líquidos, não é isso? Tem médicos aqui, né? Vão saber melhor que eu. Para filtrar os líquidos, para tirar as impurezas. Só que quem é responsável para colocar o líquido para dentro? Somos nós. Se a gente não colocar o líquido para dentro, nós vamos matar o nosso rim. Nós vamos prejudicar o nosso corpo. A busca pela unção, a fome pela unção tem que vir de mim e de você. Se a gente não for lá e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero mais. Senhor, manda mais, eu quero mais. Muda meu ciclo, muda, me dá uma unção nova. Faz do teu jeito, da tua forma. Eu vou ficar com algo dentro de mim que não está sendo utilizado, mas vai me trazer doença. Então a gente precisa ter essa vontade de buscar. Quanto mais eu bato, mais eu vou achar. Quanto mais eu busco, mais eu vou encontrar. Então o Senhor nos chama, sabe? Busca essa capacitação que vem do alto. Olha como é poderoso. O poder é para cumprir a missão de Deus. Eu e você, nós seremos testemunhas daquilo que o Senhor está fazendo. A unção não é um fim em si mesma, mas ela nos empurra, ela nos capacita para uma obra. Deus não unge pessoas para encher bancos, mas para esvaziar inferno. Você pode clamar ao Senhor por isso? Deus não vai te ungir para você simplesmente fazer parte de uma igreja. Não, o Senhor está te ungindo, o Senhor está te chamando, está te enchendo para você ser conhecido no inferno. Por quê? Porque você ora, porque você clama,
porque você declara, porque você vive as práticas espirituais. Diana, como é que eu faço para ter mais unção? Práticas espirituais para mim e para você. Jejum, oração, profetizar a palavra, ler a palavra, se encher daquilo que o Espírito Santo tem para nós. E não do mundo, gente. E não do Instagram. E não de tantas coisas que só nos inflamam, mas não nos enche da unção. Ele só vai encher pessoas que estão disponibilizadas para Ele, disponíveis para Ele. Muitas vezes existe muita gente capacitada, muita gente inteligente, muita gente que senta para ler um texto bíblico e entende rapidamente. Mas não adianta você ser até capacitado se você não está disponível. E se você está disponível, o Senhor te enche e te capacita. Então o que o Senhor mais quer de mim e de você é a nossa disponibilidade e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. A unção que eu e você recebemos, ela tem que alcançar todos os lugares. Começa em Jerusalém. A gente vê ali um testemunho de perto. Tanto em Jerusalém, que era ali as primeiras pessoas que estavam próximas. Quem não brilha em casa não ilumina nas nações. Como tem também já em Samaria, um pouco ali onde tem resistência. Samaria era uma terra de rejeição, onde misturava preconceito e tantas coisas. A unção quebra barreiras culturais, sociais e espirituais. Falei isso agora, eu me lembrei. Eu fui muito católica a vida toda. A vida toda não, né, gente? Porque eu já estou fazendo 40 e alguma coisa. Então, metade da minha vida eu fui católica. E aí eu era professora de catecismo. E eu era muito católica de ir na missa. Eu era católica de verdade, não era de BGA não, né? Eu ia mesmo para a missa e tal. E aí eu comecei a conviver com uma pessoa que era testemunha viva de Cristo. Ela era minha chefe quando eu comecei a trabalhar lá nos hotéis em Fortaleza. Uma baixinha, cheia de fé, cheia de ousadia, e que ministrava a palavra, e que tinha algum problema lá durante o trabalho. Ela se ajoelhava na salinha dela, ela orava. Aí muitas vezes eu entrava, ela falava: você quer orar comigo? Eu não sei você, eu vou contar o meu testemunho. Nessa época, eu muito católica, eu dizia assim: não precisa não, é mesmo Deus. Ora aí, tá tudo certo, e tal, e tal. Só que era a forma como eu me relacionava com Deus era diferente. E aí quando eu comecei a ver nela um testemunho vivo dos milagres de Deus, o que ela orava acontecia, ela ungia e acontecia, ela tinha uma ousadia para chegar alguém lá, um cliente muitas vezes, e Deus falava para ela: libera uma palavra de conhecimento sobre essa pessoa. E ela liberava, e os meus olhos foram vendo tudo aquilo. E para a honra e glória do Senhor, ela é minha mãe na fé, faleceu ano passado, mas é minha mãezinha na fé, para sempre eu vou amá-la e ser grata a ela, porque ela não desistiu de mim, ela não desistiu de mim. Ela pregou para mim, ela me ensinou a Bíblia, ela me ensinou quem era Jesus de verdade, ela me ensinou que eu precisava de um Salvador, que eu precisava de um amor, que eu precisava conhecer a palavra de Deus. E enquanto mais ela me encorajava a ler a Bíblia, mais os meus olhos eram abertos, E aí um dia eu falei para minha mãe natural, minha mãe, e aí eu disse assim: mãe, hoje eu não vou para a missa. E minha mãe disse: como que você não vai para a missa? Eu falei: não dá, eu estou em oração, eu estou clamando ao Senhor, e o Senhor vai me responder, porque eu não consigo mais ser católica. Eu estou lendo algumas coisas na Bíblia, está me questionando, está me doendo o coração, e eu preciso saber o que Deus tem para mim. E eu fiquei, gente, acho que 1 mês, 2 meses sem ir domingo para lugar nenhum, nem para a missa, nem para o culto, porque eu estava deixando o Espírito Santo resolver aquilo ali dentro de mim. Mas existia uma fome dentro de mim, uma busca. Eu queria entender, eu queria ver a resposta. E aí um dia eu fui conversar com um pastor de jovens, eu era jovem daquela época. Fui conversar com o pastor de jovens, e ele olhou para mim, me chamou no canto e falou assim: que ninguém escute o que eu estou te dizendo, mas fique em casa e vai orar. Não vai para o culto ainda não, fique em casa e vai orar. Hoje eu sei porque ele disse isso, porque ele sabia que quando eu fosse orar, o Espírito Santo ia se revelar para mim. Eu não precisava de ninguém falando nada, eu tinha fome, eu tinha sede. E foi ali nos momentos meus de oração, lendo a Bíblia, querendo entender onde é que o Senhor me queria, qual era a verdade para a minha vida. Que um dia eu lembro, um domingo à tarde, eu levantei, eu tomei um banho, abri a porta do meu quarto e falei para minha família: a partir de hoje eu vou para o culto. A partir de hoje o Senhor conquistou o meu coração, e eu não sou mais católica, agora eu sou crente.
Foi um processo de Deus em mim. Mas porque um dia o Senhor deixou eu ver um testemunho vivo daquilo que Ele estava fazendo do meu lado. Oh, tem pessoas dos nossos lados, tem pessoas perto de nós que querem ver em mim e você um testemunho vivo. E eu não estou falando aqui de religião, A, B ou C, eu estou falando de Cristo. Até aquele tempo na minha vida eu não tinha Cristo no meu coração como eu descobri Ele depois. Eu descobri um Cristo vivo. Um Cristo que não estava mais no madeiro, não. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu posso crer no meu amanhã. Oh, Ele é digno, Ele é digno. Então a unção, ela quebra barreiras culturais, sociais, espirituais. Vai até os confins da terra. Eu e você podemos ser esses testemunhos reais de Deus hoje. Não há limites geográficos ou espirituais para você que é cheio do Espírito Santo. Não há, não há. E sabe o que é lindo? Porque muitas vezes, mesmo diante de tudo isso que a gente tem visto na unção sobrenatural, hoje é o 4º domingo. Muitas vezes você pode olhar para você e dizer, mas eu não dou conta. Ai, é difícil demais para mim. Não é? Olha o que o Senhor fez com Pedro. Olha o que está em Apocalipse 2,14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo de Judeia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes tenho dito. Era o próprio Pedro falando. Mas Diana, era o mesmo Pedro que negou Jesus? Era o mesmo Pedro que fugiu? Porque negou Jesus 3 vezes? Era o mesmo Pedro amedrontado? É, o mesmo Pedro que um dia negou Jesus, que se escondeu com medo de ser crucificado igual Jesus estava sendo, porque ele estava vendo. Mas esse Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele mudou a história dele. Ele sai de ser uma pessoa que tem medo, com dificuldade, bloqueado, para ser um corajoso. E um corajoso líder. Um corajoso líder como testemunha viva daquilo que Cristo estava fazendo. O mesmo que negou Jesus, agora prega para multidões. Oh, meu querido, minha amada, o Senhor te chama nessa noite. Seja cheio da unção do céu. Seja cheio da unção sobrenatural. Porque se ontem você negou a Cristo, hoje existe uma nova aliança sobre você. Basta você querer. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu recebo, eu tomo posse dessa verdade. Eu quero essa nova aliança sobre a minha vida. E a gente vê também, gente, a igreja perseguida. Ela se torna um alvo, sabe, da perseguição dos fariseus daquela época. E hoje não está sendo muito diferente, não. Mas o Senhor chama eu e você para termos um posicionamento. Foi isso que meu esposo, o pastor Milton, falou aqui na generosidade. Nós precisamos nos posicionar. Gente, não dá para brincar mais de ser crente. Está afunilando. Cada vez mais você vai ter que se posicionar sim. É sim e não. E o que é mais interessante é que a Bíblia está nos alertando. A Bíblia fala assim, ó, seja quente ou seja frio, mas não seja morno, porque os mornos serão vomitados. Agora me responde, você acha que o morno está cheio de unção? Não. Então, Senhor, pelo amor de Deus, não nos deixa sermos pessoas mornas. Ah, tá bom, o que vier veio. Ah, tá bom, deixa aí. Tá bom, de qualquer jeito. O mundo tá ruim mesmo, deixa assim. Não. A gente muitas vezes vê as notícias hoje do nosso país e a gente quer se entristecer. Meu marido tem hora que me proíbe de ver política. Mas aí eu tenho que correr e tenho que orar. Eu tenho que dizer, Senhor, eu sei em que eu tenho crido. Eu sei que Tu és o Senhor. Eu sei que Tu és o pastor. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle de nada. Por mais que os meus olhos estejam vendo tudo muito tumultuado, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que é acima da política. Eu creio num Deus que é acima do ser humano. Eu creio num Deus que é acima de governos, de nações. Eu creio num Deus que é real. E é isso que tem que acalmar os nossos corações.
A igreja perseguida, ela não se limitava, ela não parava, ela não silenciava. Ela tinha um espírito de ousadia diante da oposição. Quem tem unção não vai recuar, vai avançar. Quem tem unção não vai recuar, vai avançar. Gente, e tem que ser assim. Nós fomos chamados para sermos um povo corajosos, sabe? Ousados, cheio de convicção. Um dia eu entrei num lugar e tinham muitas pessoas, estudiosos e tal, e eu nem sabia que eu ia entrar na Berlinda. E a pessoa me parou na frente de todo mundo e falou assim: e se eu te provar que o cientista tal e tal e tal provou que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia não é assim, não é assado? E era até um ambiente profissional, nem cabia aquilo. Mas eu olhei para aquele homem e diante de tantas pessoas olhando para mim, eu falei: tá tudo certo, você pode provar o que você quiser. Essa prova serve para você, não serve para mim. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem mora no meu coração. Você pode provar o que você quiser, mas nada muda o que está dentro de mim. Nós precisamos pensar a nossa fé. A nossa fé não pode ser a fé da minha irmã. Ai, a fé minha é igual da minha apóstola Vânia Arantes. Não, porque a fé dela vai manter a vida dela em pé. E a sua vai manter quem? Você. Então é você que é responsável pela sua fé. Você que tem que trabalhar a sua fé. A Bíblia fala assim: desenvolva a sua fé todos os dias. E gente, desenvolver a fé muitas vezes não é fácil não. Muitas vezes é na aprovação. Quando a gente está sendo provado, é ali que a nossa fé cresce. É ali que a nossa fé tem realmente um novo posicionamento. E eu e você precisamos alimentar a nossa fé. E agora que eu vi que o tempo estourou, então vamos para o final. Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar os cativos. Eles serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. E é que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ô gente, hoje ainda nós estamos no favor de Deus. Hoje ainda o Senhor está nos ungindo para que eu e você, como testemunhas vivas do Senhor, possamos libertar os cativos, sim. Possamos ver cegos enxergarem, possamos ver os oprimidos ser libertos. Por quê? Porque ainda estamos no favor de Deus, ainda estamos na graça. Jesus, Ele foi ungido para cumprir a missão até o fim. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Mas Ele nos enviou o Espírito Santo. Então eu e você não estamos sozinhos nessa jornada. Seja você hoje uma testemunha viva daquilo que o Senhor está fazendo. E é um convite, gente. Viver na unção sobrenatural é um convite para que a gente não pare. Não pare. A ciência, a física comprova que nenhum de nós, muitas vezes, ficamos parados, principalmente a nossa vida espiritual. Eu vou parar aqui. Já estudei muito, já aprendi muito. Para que discipulado? Para que mesa de discipulado? Para que aconselhamento? Para que isso, aquilo? Não, já sei de tudo. Parado você não fica. Ou você decide avançar, ou você está retroagindo. Você está indo para trás. Porque parado você não vai ficar. Então hoje é um convite. Se levanta como uma testemunha viva daquilo que Cristo é em você. Em você. A sua família está olhando para você. Os seus vizinhos estão olhando para você. Os seus amigos do trabalho estão olhando para você. E o Senhor te chama hoje, levanta, levanta, para viver aquilo que Deus tem para você. Levanta posicionado naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Aquilo que a Irê vai fazer, amada, eu não dou conta de fazer, Irê. Flua naquilo que Deus tem para você. Cada um de nós temos um chamado, temos uma missão, temos um propósito. Então não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Jennifer, Deus te usa tão poderosamente como profeta, amada. A cada dia a gente vê você vivendo um milagre. E a sua vida é um testemunho para nós. Cleidinha, oh meu Deus, que testemunho. Como é maravilhoso andar com pessoas que alimentam a nossa fé. Que a gente vai na jornada da vida, caminhando, orando, chorando, clamando. Um dia nós oramos
porque a Jennifer tinha perdido um bebê. E hoje ela está aí com a barriga enorme, que já vai nascer, Heloísa. São testemunhos assim que alimentam a nossa fé. Um dia nós oramos com o pastor Thales e com a pastora Bruna, porque era meio impossível eles gerarem um filho. E hoje a nossa princesa já está com 3 anos, Thales. 2. Vai fazer 2 anos. É muito bom a gente olhar e ver um milagre real de Deus. O nosso Deus é aquele que faz milagres hoje. Hoje. Então eu te convido a ficar em pé. Fica em pé e vamos juntos adorar o Senhor. Ah, gente, essa canção me quebra e quebra você também, né, Bruno? A gente conversando, ele, pastora Diana, essa canção acaba com a gente, é para acabar mesmo. É para a gente escolher dizer para Deus: Jesus, olha para nós. Encontra aqui filhos apaixonados pela tua presença, ungidos e capacitados para o ID. Nós iremos sim, avançaremos contra as portas do inferno, porque maior é o poder de Deus em nós e através de nós. Então nós podemos abrir a nossa voz como uma voz profética nessa noite, declarando que até que o Senhor venha, nós gastaremos a nossa vida na tua presença. Até que o Senhor venha, nós estaremos aqui amando e servindo ao Senhor, em nome de Jesus.